Olá, queridos e amados seguidores, espero que vocês estejam bem. E essa semana eu tô trazendo um tema super importante que agora eu acho que eu já tenho a experiência de poder estar falando sobre esse assunto. E eu acho que ele é de extrema importância, principalmente porque muitos dos meus seguidores estão sempre comentando nos meus vídeos falando que têm o desejo de se relacionar com mulheres filipinas ou com homens filipinos. E eu acho que eu preciso expor, eu acho que eu preciso falar sobre alguns pontos que precisam ser tratados e alguns pontos que vocês precisam saber antes de vocês entrarem em um relacionamento multicultural, em um relacionamento com um filipino ou uma filipina. Há umas semanas atrás eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e eu recebi uma pergunta de uma seguidora falando se existia algum atrito cultural entre eu e o meu parceiro pelo fato de eu ser brasileira e ele ser filipino, e eu acabei falando que não existia nenhum problema. Que nunca tivemos nenhuma adversidade pelo fato de sermos um casal entre filipinos, entre brasileiros. Porém, a Nana, que é a minha amiga que sempre morou comigo, ela sempre teve esse tipo de problema. Porém, agora, eu acho que quando se trata de um relacionamento multicultural, onde as duas pessoas foram criadas com culturas diferentes, com formas diferentes de ver a vida, mais cedo ou mais tarde a conta chega e vocês vão acabar mais cedo ou mais tarde enfrentando esses tipos de diferenças culturais. Eu nunca fiz esse vídeo antes pelo simples fato de eu nunca ter experienciado nenhum problema com os meus parceiros que eu tive até agora em relação à diferença cultural. Porém, agora eu acho que eu já experienciei o bastante, eu acho que eu já posso falar sobre isso. Então, tem pontos que eu quero muito citar, que é em relação realmente à cultura. Uma coisa que precisa ser bem pensada e precisa deixar bem claro é que você está lidando com uma pessoa que cresceu em uma cultura totalmente diferente da sua. E por mais que a cultura filipina tenha lá as suas semelhanças com a cultura brasileira, ainda assim não é a mesma coisa. Não é 100% da mesma forma. Os filipinos têm outra visão de ver muitas coisas que pra gente não é um big deal, não é um problema, e pra eles são. Então, deixa eu citar alguns pontos que eu experienciei e que eu estou experienciando no meu relacionamento e que vocês precisam saber antes de vocês entrarem mesmo de cabeça em um relacionamento com um filipino. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui é que eles têm muito um apego diferente em relação à família. Por mais que no Brasil nós temos também um apego muito grande à família, assim como em toda parte do mundo, no Brasil nós temos uma liberdade bem maior em relação à nossa família. Então, por exemplo, quando a gente completa 18 anos, 20 anos, a primeira coisa que a gente faz é sair de casa. Isso é uma coisa normal pra gente. Assim que a gente conquista a nossa independência e a nossa maioridade, a grande maioria dos brasileiros já vai caçar o rumo, já vai morar sozinho, já vai começar a trabalhar, já vai ter a própria vida. Aqui nas Filipinas, eles normalmente só saem de casa ou depois que eles já estão casados ou depois que eles se formam na faculdade, que é por volta de 25, 26 anos. Então, eles moram dentro da casa dos pais ou da família por um período muito maior de tempo do que nós brasileiros. Então, a gente tem uma mente mais aberta, a gente tem uma certa liberdade que os filipinos desconhecem e que para eles é estranho. Para eles é estranho a gente completar 18 anos e já sair de casa. Para eles não é normal. Então, eles têm essa coisa cultural deles que eles podem morar o resto da vida dentro da casa dos parentes deles, incluindo que eles têm que respeitar o que os pais deles querem. Então, por exemplo, eu tenho uma colega de trabalho que ela já tem um trabalho, ela já se formou na faculdade e ela já tem 26 para 27 anos e ela ainda mora na casa dos pais. Então, isso quer dizer que ela não pode dormir com o namorado dela, ao menos que eles vá viajar juntos.
Se o namorado dela vai pra casa dela, eles têm que dormir em quartos diferentes. Ela não tem a liberdade de fazer muitas coisas com ele porque a família não deixa. E isso é muito comum aqui, essa falta de liberdade, porque culturalmente eles só podem fazer essas coisas, dormir juntos, dormir no mesmo quarto ou whatever, depois que eles se casarem. Uma coisa que não é tão assim no Brasil. Pode ser que tenha algumas famílias mais religiosas no Brasil que também tratam os filhos da mesma forma, mas não é comum, não é tão comum. Pra gente, é normal a gente já dormir com os namorados quando a gente tem um namorado. Depois que a gente completar 18 anos, a gente já tem um pouco mais de liberdade para poder sair com o nosso namorado, para poder dormir com o nosso namorado. E aqui, aqui não. Outra coisa são eventos de final de ano ou qualquer outro evento que tenha no ano. Normalmente no Brasil a gente tem esse hábito, né, de passar o Natal com a família e o Ano Novo com os amigos. Aqui não, o Natal e o Ano Novo tem que ser com a família. Então, normalmente os casais multiculturais, como por exemplo eu e o meu namorado, se eu quiser passar o Natal ou o Ano Novo com ele, eu tenho que ir para casa dele e passar com a família dele. Não existe para ele nenhuma possibilidade dele passar o Natal ou o Ano Novo comigo sem que a família dele esteja presente. E isso para mim foi uma coisa muito difícil, porque ano passado, por exemplo, eu passei o Natal na casa dele, com a família dele, e o Ano Novo eu quis passar na minha casa, junto com a minha filha, junto com a Nana, e ele não veio. Ele não veio, e não veio nem no dia seguinte, que era dia 1º de janeiro, porque eles são obrigados a estarem com a família. Então, a única forma que eu posso passar qualquer feriado com meu namorado é se eu passar com a família dele. Fora isso, ele não tem a liberdade ou a escolha de passar com a parceira dele ou comigo. Eu tenho algum problema com isso? Eu não tenho nenhum problema com a família dele, eu amo a família dele. Mas tem coisas que eu gostaria de estar fazendo só com ele e que não rola às vezes, porque culturalmente eles não é assim que é feito. Por exemplo, o Ano Novo. Então, tem sim uma diferença e às vezes pode sim causar um pouquinho de atrito. Outro exemplo é a forma de pensar. Os filipinos, a gente normalmente conversa aqui que os filipinos eles têm o cérebro de um crabe, que é um caranguejo. Então eles têm a mente extremamente fechada para inúmeras coisas. A mente dos filipinos é extremamente fechada. E nós brasileiros somos muito mais mente aberta, somos muito mais livres. Eu me considero uma pessoa super, extremamente mente aberta. E mesmo que o meu namorado também seja mente aberta, pelo fato dele ter passado muito tempo no Canadá, mesmo assim, a cultura filipina ainda interfere muito nele. E ele sempre fala pra mim, me desculpa, mas essa foi a forma que eu fui criado, essa é a minha cultura, esse é o meu sistema de crenças e eu ainda tenho esse sistema de crenças em mim. Então, para muitas coisas, eu sou muito mais mente aberta, para muitas coisas eu não vejo problema nenhum. E para eles é um problema enorme, ou eles realmente não têm a mesma visão, eles não têm a mesma mente aberta. Isso é para muitas coisas. E dá sim um atrito. Eu acho que na verdade esse é um dos maiores atritos que eu tenho com o meu parceiro em relação de eles acham que a gente é muito mente aberta e a gente realmente é. E eu sou muito orgulhosa disso. Eu sou muito orgulhosa de que eu sou uma pessoa livre, que eu sou uma pessoa que tem a minha liberdade desde que eu tinha 16 anos e que eu não dependo da minha família e que por mais que eu ame a minha família e eu queira apoiar a minha família e eu queira ver o bem da minha família, eu não sou dependente da minha família e a minha família não é dependente de mim, coisa que aqui é extremamente crucial. Aqui, os filipinos, eles são extremamente dependentes da família deles, dependente da opinião da família deles, dependente financeiramente da família deles. Então, por exemplo, vamos falar, tem uma família de filipinos
e tem 2 irmãos lá, a mãe tem 5 filhos, vai. 2 dos filhos são super encostados, não querem saber de nada. Provavelmente os outros filhos têm que trabalhar para sustentar a mãe, o pai, a avó, o tio, porque eles moram juntos pelo resto da vida. Você tem a obrigação de, assim que você crescer e você se formar na faculdade, você tem a obrigação de sustentar a família inteira. Principalmente a família inteira que mora dentro da casa. Então, se na sua casa, você é um filipino, na sua casa provavelmente vai morar a sua avó, o seu avô, alguma tia, algum primo, os seus irmãos, a sua mãe e o seu pai. Então, você tem que trabalhar para todos eles, pro resto da sua vida. Então, se tem algum dos 2 irmãos lá que não gosta muito de trabalhar e que é mais encostado, você tem que sustentar eles. Se você não fizer, você vai ser a ovelha negra da família. Isso normalmente não acontece, porque eles têm tanto medo de ser rejeitado pela família, de ser a ovelha negra da família. Eles levam tanto em consideração a opinião da família deles, mesmo que seja uma opinião super tóxica, eles levam tanto ao pé da letra e em consideração o que a família deles estão pensando deles ou não, que eles sustentam qualquer parente encostado que vier morar na casa deles sem reclamar. Simplesmente pelo fato que eles não querem ser julgados como a ovelha negra da família, porque realmente os filipinos, a família tradicional filipina, eles adoram julgar. E eles, muitos, eles julgam muito e pressionam muito. Então eu tenho até um pouco de dó, porque eles têm que carregar a família nas costas pelo resto da vida deles. Então, assim, eles são criados para sustentar a família deles assim que eles crescem. Não acontece na família do meu namorado. Em relação a isso, graças a Deus, a família, os pais deles são bem independentes, eles também são muito bem financeiramente, então o meu namorado não precisa carregar a família dele nas costas, mas 90% das famílias filipinas é assim que funciona. Então, se você se relacionar com um filipino ou uma filipina e ver eles carregando a família nas costas, inclusive os encostados, e você se sentir mal por isso, ou você reclamar disso, você vai ser a ovelha negra e provavelmente vão meter o pé na tua bunda, porque eles seguem à risca tudo o que a família deles querem. Outro ponto que tem que ser citado sim é a língua. Por mais que você tenha um inglês fluente, nunca vai ser a mesma coisa de você estar conversando com um brasileiro. Por mais que eu saiba já o inglês bem fluente, eu ainda, certas coisas, eu não sei me expressar em inglês como eu saberia me expressar em português. Então, eu e o meu namorado também temos muito atrito em relação a misunderstanding, a mal interpretação de coisas que são ditas, que pra mim eu disse isso em uma forma de humor e ele não entendeu como uma forma de humor, mas sim como uma forma de ataque. Simplesmente pelo fato de eu não saber me expressar em inglês da mesma forma que eu sei me expressar em português. Então, às vezes, em algumas discussões, às vezes eu não tô nem atacando ele e ele se sente atacado pelo fato de que eu não sei como falar isso em inglês de uma forma que não pareça um ataque, porque se eu estivesse falando em português, isso não seria um ataque, porque eu sei as palavras certas que eu devo usar. Então, isso é sim um ponto muito difícil. Por mais que você tenha aí a noção do tagalo ou a noção do inglês, essa diferença de linguagem interfere sim e causa assim alguns atritos, porque eles não entendem a forma que a gente se expressa muitas das vezes e eu também não entendo a forma que eles se expressam muitas das vezes. Às vezes ele expressa alguma coisa pra mim que eu também me sinto ofendida, que eu também me sinto atacada, mas que na cabeça dele aquilo não foi um ataque, porque em inglês ou em filipino ou whatever, aquilo não é considerado um ataque, mas sim falar com sinceridade. Então, existe sim um atrito da linguagem, e isso tem que ser levado em consideração, que vai existir sim esse atrito com a linguagem. Eu pensei que eu não iria sofrer com isso,
mas como eu disse pra vocês mais cedo ou mais tarde, a conta chega e a diferença cultural existe sim e acaba sim interferindo no meio do relacionamento. Então, um conselho que eu posso deixar pra vocês aqui tente fazer a comunicação entre você e o filipino ou a filipina o melhor possível. E deixe claro que o inglês e o tagalo não é a sua primeira língua é o português. Então vai existir momentos em que você não vai estar se expressando da forma correta porque não é a sua língua. Você não sabe como se expressar corretamente às vezes. Então tem que existir muita comunicação e muita paciência. Como que eu posso falar? Tem que ter muita paciência e tem que sempre estar dando o máximo para entender o lado do outro. Isso tem que ser muito bem conversado desde o início do relacionamento. Tem que ser falado, hey, eu venho de uma cultura diferente, ok? Eu fui criado de uma forma diferente, eu tenho uma forma de ver a vida totalmente diferente e que se você realmente deseja estar comigo como um casal, eu preciso que você entenda e aceite que eu vim de uma cultura diferente. Assim como você tem que se esforçar ao máximo também para poder entender o lado da pessoa que também teve uma cultura diferente. Então, se você tem o desejo de estar tendo um relacionamento multicultural com um filipino ou uma filipina, é muito importante que você já entre nesse relacionamento sabendo que você vai ter que ter um dobro de paciência do que você teria que ter caso fosse um brasileiro ou alguém da mesma cultura, da mesma nacionalidade. Precisa ter o dobro de paciência, precisa ter o dobro de understanding, de entendimento, de saber que aquela pessoa veio de uma cultura diferente, que algumas coisas você vai ter que engolir a seco pelo fato de que aquela pessoa foi criada daquela forma e que você não pode alterar nada. Então, muita paciência, muito understanding, muito entendimento e muita comunicação. Tenta ter um relacionamento com uma pessoa em que vocês consigam sempre estar se comunicando, sempre estar conversando sobre essas diferenças para que vocês possam alinhar tudo e ter um relacionamento bom de ser vivido. É possível sim, eu e o meu namorado estamos muito bem, muito felizes, não penso em terminar com ele jamais, mas existe sim um jogo de cintura que temos que ter para poder manter esse tipo de relacionamento, porque às vezes não é tão fácil. Às vezes é realmente muito difícil esse atrito cultural que a gente acaba tendo. Realmente, às vezes é muito difícil, mas não é impossível de ser lidado. A gente só precisa ter o dobro de paciência, isso é uma coisa que você precisa muito saber. O dobro de paciência. Trabalhe na sua paciência, trabalhe na sua compreensão com o outro e trabalhe na comunicação. Ok? Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esse tema ou qualquer outro, deixa aqui nos comentários. Eu já tenho alguns outros vídeos gravados que eu já tô pra postar essa semana. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, algo que vocês queiram saber em relação a esse tema ou qualquer outro, deixa aqui nos comentários, me segue lá no meu Instagram e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!